Olá, você acompanha a partir de agora o programa Diálogo Brasil. Hoje nós vamos tratar de um assunto que ainda é considerado tabu por muita gente, o suicídio. Apesar da pouca divulgação, no último dia 10 de setembro, várias ações marcaram o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que tem como ponto alto a campanha de conscientização Setembro Amarelo. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e a coordenadora do Centro de Valorização da Vida do Distrito Federal, Tânia Zeredo. Boa noite e obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Mas antes de começarmos a nossa conversa, a gente vai assistir a uma rápida reportagem sobre os números que envolvem esses casos de tragédia no país. Uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo. No Brasil, a taxa de suicídio é de uma morte a cada 45 minutos, o equivalente a 32 pessoas por dia. Outros 60 brasileiros tentam tirar a vida diariamente. No total, o país registra cerca de 10 mil suicídios por ano. Outro dado que alerta para a gravidade desse problema é que 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em cometer suicídio no decorrer de suas vidas. 9 em cada 10 casos poderiam ter sido evitados. Muitas vezes, quem tenta suicídio pede ajuda. Foi o que aconteceu com o ator Fausto Fante, do programa de humor Hermes e Renato, que há 2 anos tirou a própria vida. Ele falou assim, porque eu pensei em me matar. Eu falei, que isso, cara? Você tá maluco de falar isso? Isso é absurdo. Você não acredita que a pessoa de fato vai ter coragem, ainda mais ele que tinha muito medo da morte. Eu sei que eu fiz o que eu podia fazer. Eu tentei ajudar ele, eu não deixei de dizer que amava. Franco Fante, que substituiu o irmão no programa, ainda não se conforma de ter perdido Fausto para a depressão, uma das maiores responsáveis pelos casos de suicídio no mundo. Acho que existe um mito de que a depressão e essas doenças atingem um determinado tipo de pessoa, mas não, sabe? A prova foi ele, o cara era comediante, e todo o cara que fazia rir. Era super triste. O Robin Williams morreu logo depois, também se matou da mesma forma. Fausto Fante, que morreu aos 35 anos, começou a dar sinais de depressão ainda cedo. Na verdade, sim, meu irmão teve uma mudança brusca de personalidade a partir da adolescência por conta de bullying, de coisas que ele sofreu, coisas pessoais dele. Mas ele não estava passando por nada de diferente que ele tivesse passado. O que foi diferente foi a forma como ele lidou com isso. Falar abertamente sobre a questão é a principal forma de reduzir essas estatísticas. Para impulsionar o debate, foi criada a campanha Setembro Amarelo, que dedica um mês inteiro à prevenção do suicídio. Esses números, né, eles mostram que realmente a gente precisa falar sobre suicídio. O que eu queria saber é o seguinte: como é que esses números situam o suicídio dentro do rol de outros tipos de morte? Veja bem, nós precisamos entender algumas coisas, Osama, que é bastante interessante. Suicídio, nós temos uma notificação muito aquém do que é a realidade. E dão hoje já cerca de 12 mil suicídios no Brasil por ano. Nós já estamos registrados. Quando nós falamos de AIDS, é menos de 10 mil suicídios, e 10 mil mortes. E veja bem, AIDS nós temos certeza absoluta que 100% dos casos são notificados, que é notificação obrigatória. Nos casos dos suicídios, nós sabemos que 12 mil deve ser aí talvez a metade dos números reais. Aí você fala, mas por que você diz isso? Exatamente o que eu ia te perguntar, mas qual é a justificativa dessa subnotificação? Primeiro, estigma. O preconceito é grande demais. E aí vem vários interesses por trás de tudo isso aí. Desde seguros de vida, seguros feitos para terceiros, e aí ficam como acidentes. Vários dos atropelamentos que entram como atropelamento seriam realmente atropelamentos ou pessoas que pularam em frente ao carro. Intoxicação. Intoxicação por medicamento. Entra como intoxicação. Mas muitas dessas intoxicações seriam envenenamentos. Envenenamentos por venenos de uma maneira em geral. Seriam envenenamentos ou realmente tentativa de suicídio? E aí tem vários outros itens que nós podemos correlacionar. E o preconceito, que às vezes as próprias famílias, às vezes não fornecem dados para não dizer que a pessoa tinha uma doença mental, que a pessoa suicidou. Mas a notificação é obrigatória,
não é isso? A notificação de tentativa de suicídio passou a ser obrigatória desde junho de 2014. Só que eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo as pessoas fazendo. E além do mais, se você perguntar para um grupo de médicos, psicólogos, as pessoas, né? A quem se notifica a tentativa de suicídio? Ah, tá. Alguns saberão, trabalham no pronto-socorro e tal, saberão dizer. Mas e as tentativas de suicídio que as pessoas vão para consultório que não é notificada? E as tentativas de suicídio que chegam no pronto-socorro e que não tem notificação? E o pior, e depois de notificado, acontece o quê? Você notifica, a pessoa tentou suicídio, tal. E acontece o quê? Nada. O que deveria acontecer? Um acompanhamento, seria o ideal. Acompanhamento. Nós tínhamos que ter locais de referência em que essa pessoa compulsoriamente ficaria, então, ligada a uma equipe de saúde mental para poder acompanhar essa pessoa, para poder tratar essa pessoa, porque nós sabemos que praticamente 100% daqueles que tentam suicídio ou que suicidaram têm algum tipo de doença mental. Ora, se eu sei que praticamente 100% tem algum tipo de doença mental, como que eu não dou atendimento para essas pessoas? Como que eu não indico essas pessoas a procurarem um psiquiatra? Olha a irresponsabilidade que existe. Você saber que a pessoa tentou suicídio, ou que está pensando em suicídio, e você não falar assim, ó, procure um psiquiatra. Você precisa de ajuda. Por que não procurar ajuda? Agora, essas pessoas... Tânia, você é do Centro de Valorização da Vida aqui do Distrito Federal. Isso. Né? Coordenadora desse centro, que é conhecido popularmente como CVV. Sim. Essas pessoas buscam ajuda no Centro de Valorização da Vida? Busca. O que a gente tem verifica uma demanda crescente, né? O CVV atende, nós somos hoje 78 postos no Brasil, 2.000 voluntários atendendo e nós recebemos cerca de 1 milhão de ligações por ano, né? De pessoas que estão, como a gente viu na reportagem, em sofrimento. Né? As pessoas estão sofrendo, a gente não tem hoje no nosso espaço, a gente tem quase que a obrigação de estar feliz, né? Todo mundo tem que estar feliz, rindo, postando fotos sempre alegre, né? E não há espaço para conversar sobre sentimentos. É nessa linha que o CVV trabalha, né? A gente trabalha com apoio emocional e prevenção do suicídio nesse sentido. E aí essas pessoas são treinadas para esse tipo de atendimento? São treinadas. A gente faz um curso que chama Programa de Seleção de Voluntário. Nós estaremos com começando agora aqui em Brasília no dia 24, né? E estamos sempre precisando de voluntários, né? Porque a demanda é muito grande. O CVV hoje atende também pelo chat, cvv.org.br, e tem chat, tem e-mail, tem VoIP, mas esses serviços a gente, inclusive, nem divulga muito, porque a fila de espera para atendimento é muito grande. Certo. Né? Agora, o CVV, então, nesse número de atendimentos, 1 milhão de atendimentos por ano, quer dizer, isso é um reflexo desses números que o senhor está colocando. Exatamente. Né? E aí você está colocando uma questão do CVV que é importantíssima. O que é o CVV? É a sociedade comum organizada. Por quê? Porque havia uma demanda na população que precisava de ajuda. Aí você pergunta assim, o governo a gente faz a notificação compulsória. E o que é que o governo faz? Nada. O que é que tem sobre isso? Nada. A pessoa vai ser seguida por onde? Lugar nenhum. Tenta marcar uma consulta no sistema público de saúde, que hoje o Ministério da Saúde, até pouco tempo atrás, o que apregoava é que deveria acabar com os ambulatórios psiquiátricos, né, os ambulatórios de saúde mental do país, e ter apenas um sistema de tratamento que é o chamado CAPS. Isso é um absurdo. Você tem que ter ambulatório como você tem de pediatria, ginecologia, ortopedia, de qualquer área da saúde. Por quê? É um direito, eu quero marcar uma consulta, eu estou com ideia de suicídio, eu estou pensando em morte. E isso tem como ajudar. Não tem por que a pessoa ter ideia de suicídio e não procurar ajuda. Nós precisamos deixar isso claro. A ideia de suicídio é uma ideia de quem está doente. E tem como ajudar. Não tem por que não procurar ajuda. Os cases de sucesso, eles são assim, inúmeros.
E é uma das questões que nós temos no nosso manual para a imprensa, é para falar sobre o suicídio, porque não se tinha muito medo de falar. Vocês aqui estão na vanguarda fazendo um programa inteiro sobre isso. Por quê? Porque tem de falar, mas tem que falar responsavelmente. Nós não podemos falar de maneira a incentivar pessoas a suicidarem, a glamourizar o suicídio. Nós temos que falar da maneira real. Suicídio é alguém que está passando por alguma doença e precisa tratar, e tem de tratar. E olha só, 50%, 60% das pessoas que suicidam nunca passaram por um profissional de saúde mental. Como assim? Por quê? Preconceito. A pessoa detecta, você vê um colega seu que falou em depressão, em suicidar, e não fala nada. O preconceito, assim, inclusive coisas mais, digamos, leves, como uma simples terapia, né, psicológica, as pessoas já têm receio de comentar alguma coisa. Sim, né? olha. Isso antigamente era muito mais acentuado, diminuiu, mas ainda hoje as pessoas têm receio de estar fazendo um acompanhamento psicológico. Eu só queria, eu queria que a gente fosse conferir agora uns números divulgados pelo primeiro relatório global para a prevenção do suicídio feito pela Organização Mundial da Saúde. Um relatório da OMS mostra que o suicídio é um grave problema de saúde. São mais de 11 mortes para cada 100 mil habitantes anualmente. 75% dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. O país com o maior número de suicídios é a Índia, seguido de China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. O Brasil aparece em 8º lugar em quantidade de mortes. De acordo com a Agência das Nações Unidas, a mortalidade é maior quando se trata de pessoas com 70 anos ou mais. O estudo da OMS mostra também que os homens cometem mais suicídios que as mulheres. Entre os jovens brasileiros de 15 a 29 anos, o índice de suicídios para as mulheres é de 2,6 por 100 mil pessoas. Nessa mesma faixa etária, a taxa salta para 10,7 entre a população masculina em número de mortes. Esses números eles podem ser traduzidos como um problema de saúde pública? Isso é um problema de saúde pública gravíssimo. Né? É gravíssimo. Levando em consideração que esse número que nós estamos falando do Brasil está aquém. Porque no Brasil você não tem o mesmo sistema de estatística e notificação que tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então, assim, nós sabemos que lá há uma seriedade enorme voltada a isso, um acompanhamento muito de perto. E nós sabemos que aqui a gente não tem acompanhamento nenhum. Se você ligar para o Ministério da Saúde e perguntar sobre isso, sobre o Setembro Amarelo, eles não têm nada a dizer. Para te falar bem a verdade, a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde não tem psiquiatra. Não tem um psiquiatra, ela tem 64 funcionários na coordenação, não tem nenhum psiquiatra. Então, olha como isso é desprezado, como a saúde mental das pessoas no Brasil é um descaso. E nós temos hoje no Brasil uma das melhores psiquiatrias do mundo. Por que eu estou dizendo isso? A Revista Brasileira de Psiquiatria é a melhor revista de todas as áreas da ciência do Brasil e a segunda melhor revista de todas as áreas da ciência da América Latina, perdendo apenas para uma revista de astronomia. Então, assim, ciência nós temos. Pessoas capacitadas nós temos, um CVV funcionante nós temos. O que falta? Falta é a parte que precisa do governo. Porque quando o governo não funciona, nós, sociedade organizada, saímos em campanha, como é a caso do Setembro Amarelo. Nós trouxemos em 2014 para o Brasil ABP, CFM e CVV, nós trouxemos a campanha para o Brasil. E a partir daí ela começou a pegar. E quem está engajando nisso aí? Todas as áreas da sociedade civil organizada, menos o governo federal. Agora, pelo que a gente viu ali na matéria, parece que não tem muita distinção de classe econômica entre os países, assim, Estados Unidos, Índia, Rússia, Brasil. Quer dizer, o suicídio, a depressão, que é a principal causa de suicídio, ela atinge de forma praticamente igual a todos os níveis socioeconômicos. É isso mesmo? Com certeza, é isso mesmo. Hoje, cada vez menos se presta atenção nessa coisa do sentimento, né? E daí isso gera um sofrimento muito grande nas pessoas. Quando é fácil ver isso, como que você tem liberdade de falar sobre algum problema?
Você veja que mesmo na reportagem, as pessoas falam, não, eu tô triste, como é que você está? Eu tô triste. Eu falo assim, não pensa nisso não fala nisso não. Então não há esse ambiente propício para falar. Por outro lado, os familiares, você às vezes não vai falar com o familiar porque você vai preocupar pai, mãe, irmão, né? Nos colegas de trabalho você se expõe, está sujeito a um julgamento. Por isso que as pessoas procuram o CVV, para poder conversar num ambiente de ameaça zero, onde você pode tratar de qualquer assunto sem ser julgado, sem ser aconselhado. E muitas vezes você quer falar do seu problema, você mal começa outro, comigo aconteceu pior, né? E começa a contar um caso pior ainda. E não há esse espaço para falar. E o desabafo, ele favorece o raciocínio, né? Quando eu estou só pensando nos meus problemas, isso fica rodando na minha cabeça como um redemoinho e o pensamento é muito rápido. Se eu tenho que te contar o que eu estou sentindo, primeiro eu tenho que dar nome a esses sentimentos, eu tenho que organizar minhas ideias para que você possa entender um pouco do que eu estou sentindo. E nisso, nessa conversa, a própria pessoa vai identificando, né, o que ela tem de saída, o que ela não tem, enfim, o que ela já pensou. E quais são esses sentimentos que chegam lá e, assim, tem classe social para esses sentimentos ou desde as classes mais baixas até as classes mais altas? Não tem, realmente não tem essa distinção, né? E as pessoas ligam porque não tem mesmo com quem falar. Muita questão de autoestima, né? Aceitação, né? Muito preconceito, bullying, né? Solidão, muita gente sozinha, muitos idosos sozinhos. Quem está passando normalmente por problema de depressão se isola muito, né? E os familiares muitas vezes, por falta de entendimento da doença, né? Acha que a pessoa está de má vontade, ela que não quer ficar bem, ela não está bem porque não quer sair de casa. E o processo de isolamento vai aumentando. Então, ela para de falar também naquilo, né? Então, eu acho que é importante do movimento Setembro Amarelo também é muito esclarecer isso. Como é que eu percebo que o meu colega não está bem, né? Como que eu posso perceber isso? Que sinais que ele está dando que não está bem, né? Se você fala, não, eu estou pensando em me matar, eu vou sumir, sabe? A vida não faz mais sentido. Isso é para levar a sério. Isso é para levar a sério, a pessoa não está querendo chamar atenção. E no caso, se você puder ouvir e acolher, ela mesma vai identificar. E você identificar, olha, eu acho que você devia procurar, né? Um profissional, um serviço de saúde, né? Para ficar bem. Porque senão essa ideia vai sendo realmente construída. E cada vez que eu quero falar, você diz, não fala nisso não. Pensa nisso não, ninguém quer ouvir, eu não sei como lidar com isso, né? Então, é importante falar, né, e oferecer essas ajudas cada vez que se notifica. É importante deixar claro uma questão que é importantíssima quando se fala desse tema. Primeiro assim, suicídio é emergência médica. Suicídio não é algo, ideia de suicídio não é algo para deixar para depois, para daqui a pouco, para enrolar nada. É emergência médica. Dentro dos sistemas de emergências, quando o CONAS reúne, quando o Ministério da Saúde reúne para falar, os protocolos de emergência, assim, não se preocupam em ter emergência para atender os suicidas. Como assim? Se você tem 12 mil mortes ano comprovadas e mais um número muitíssimo maior do que esse de tentativas de suicídio e você não tem emergência médica para isso. Por que o medo de dizer que essa emergência médica é uma emergência médica psiquiátrica? É uma emergência psiquiátrica. Quantos serviços de emergência psiquiátrica nós temos no Brasil? Aqui no Distrito Federal, nós temos um serviço que estão querendo fechar. Nós temos o hospital de base, que é um serviço mais de via terciária. E nós temos o Hospital São Vicente de Paulo, que é de primeira linha de frente ali. Querem fechar. Então, assim, é uma emergência psiquiátrica, ponto. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, assim, 100% dos casos de suicídio, nós temos 36% dos casos são por transtornos do humor. Transtorno do humor inclui depressão, transtorno de humor bipolar, que são transtornos do humor. Isso que eu queria te perguntar agora. Exatamente isso. Quais são esses fatores? Porque a gente fala dos números e tal, mas o que está por trás disso? Quais são os
fatores que estão por trás do suicídio? Então vamos dizer para você, ó, as doenças mentais que levam ao suicídio, um brasileiro chamado Bertolotti fez um estudo na OMS, ele trabalhava dentro da OMS, e ele pegou quase 16 mil casos, 15.662 casos de suicídio. Desses 15 mil, quase 16 mil casos, ele catalogou todos. Dentro do que ele catalogou desses estudos todos, percebeu-se que 36%, 36,8% exatamente, eram pacientes que tinham transtorno de humor. O que é transtorno de humor? Quais são os exemplos? Transtorno de humor, nós temos a depressão, que é o carro-chefe, e o transtorno de humor bipolar, que tem período de euforia, período de depressão, e a depressão bipolar era depressão grave e que 15% daqueles que têm depressão bipolar não tratam, suicidam. Esses são os dois principais do transtorno? Esse é o principal, que é o transtorno do humor. Que tem inclui depressão e transtorno de humor bipolar. Uhum. Segundo lugar, 22,4% são pacientes que têm dependência química por álcool e drogas. Essa dependência química, veja bem, é 22,4%. Se você tem alguém que tem transtorno do humor e que usa álcool ou drogas, você vai com 60%. Você está associando fatores de risco, é uma bomba. É uma bomba. É o que acabou de mostrar no que nós mostramos logo no início, quando o rapaz cita o Robin Williams. Exatamente era o quê? Um bipolar, usuário de álcool e drogas. É uma bomba. Bomba. Não trata e o bipolar ou deprimido e usando álcool e drogas, é bomba. Aí, em seguida, nós temos transtorno de personalidade, que é 11,6%, depois esquizofrenia, que é o câncer das doenças mentais, é a pior das doenças mentais, que é 10%, depois 6,8%, que é de transtorno de ansiedade, e vem outros quadros psiquiátricos mais leves, dando um total de 96,8% de quadros identificados. Doenças mentais identificadas que estão por trás do suicídio. Do suicídio. E os outros 3,2% não é que não tem doença mental, é que não identificou. Por quê? Porque 50% a 60% das pessoas não procuram um profissional de saúde mental na vida inteira e com quadro psiquiátrico. Por quê? As pessoas têm medo de falar essa palavra. Vá a um psiquiatra, psicólogo. Vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo. Mas tem que ir, pois se é doença mental, não tem o que fazer rodeio. É preciso levar para o tratamento. Essas pessoas suicidam mesmo. E depressão pode dar em criança, pode dar em adolescente, adulto jovem e idoso. Sendo pior, no adolescente, os quadros de suicídio de 15 aos 29 anos e nos idosos. Eu queria parar aqui, a gente vai chamar o intervalo, para voltar nesse assunto. Por exemplo, a questão dos bebês. Isso é uma coisa que as pessoas nem imaginam. Eu queria voltar nesse ponto, mas a gente volta com o VT abrindo o bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes falando sobre a importância de se tratar de política nacional de prevenção ao suicídio. Não saia daí. O Diálogo Brasil está de volta. A gente conversa com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e com a coordenadora do Centro de Valorização da Vida do Distrito Federal, Tânia Zeredo. Bom, a gente fechou o bloco anterior, você falando sobre a questão dos bebês, de depressão em bebês. Isso é possível? É possível. Depressão é uma doença. É uma doença como outra qualquer. É uma doença como é diabetes, pneumonia, gripe, hipertensão arterial, como qualquer outra doença. O cérebro adoece. E como o cérebro adoece, ele pode adoecer em qualquer pessoa. Mas como é que a pessoa identifica, a mãe, o pai identificam esse tipo de doença numa criança que não fala ainda, não anda? Como é que isso funciona? Pois é. Essa é uma questão que ela é muito importante, porque nem pediatras às vezes conseguem identificar. Então, assim, imagina pai e mãe identificar. Então, assim, tem psiquiatra que faz só psiquiatria da infância e da adolescência e que são treinados para isso. E que, inclusive, atendem basicamente, às vezes, só essa faixa etária. Um bebê que chora intensamente o tempo inteiro, que não para de chorar, que não dorme direito,
precisa ser levado para avaliação psiquiátrica com certeza absoluta. Por quê? Mudou o ritmo de sono, mudou o ritmo de alimentação, não come direito, tem algo errado com esse bebê. E o perigo disso é, na adolescência, se transformar numa tendência, num comportamento suicida, é isso? O bebê não vai cometer o suicídio, né? A criança é muito difícil para isso, mas é uma criança que vai crescer sofrendo e cronificando a doença. E aí depois fala, nossa, essa criança é muito fechada, nossa, essa criança é intolerável, nossa, essa criança não rende na escola. Tem algo errado, a criança não é assim. Na adolescência, aí você junta com um outro problema. Qual que nós falamos? Álcool e drogas. Aí você faz a bomba. Aquela criança, um adolescente com depressão e usa álcool ou usa droga. Você soma e faz aquela bomba que é fatal. E por isso aumentaram os índices de suicídio entre 15 a 29 anos. Uma das suspeitas que nós temos é exatamente o quê? É o acesso ao álcool, é o acesso à droga. Eu quero lembrar que o cérebro da criança, ele está em formação. Você passa aos 15, 16, 18 anos, tudo ainda formando. O cérebro só termina a formação ali aos 22 anos, 21 anos de idade, quando o cérebro finaliza a sua formação. Tanto é que tem doença que existe na criança e depois ela deixa de existir quando passa para a idade adulta. Por quê? Porque o cérebro terminou a formação, transtorno de déficit de atenção, por exemplo, é comum acontecer isso. E aí, na vida adulta, ele não tem mais aquela doença. A gente conversou com o neurocientista Renato Malcher, da Universidade de Brasília. Eu queria que vocês dessem uma olhada no que ele disse. O nosso cérebro ele tem dois circuitos fundamentais para o nosso funcionamento no dia a dia, que são circuitos, conjuntos de circuitos. Um é responsável para a gente detectar as coisas que são boas, coisas que são importantes para a nossa alimentação, para a nossa saúde, para o nosso convívio social. Por outro lado, nós temos circuitos que trazem informações ruins para a nossa sensação. São circuitos que informam coisas que fazem a gente se sentir triste, sentir com medo, sentir raiva. Então, quando a pessoa passa por um período muito longo de estresse crônico e entra em depressão, o cérebro dela está, digamos assim, mecanisticamente especializado em detectar coisas ruins, em prestar atenção e elaborar sobre possibilidades ruins e perspectivas pessimistas sobre o futuro. E esses circuitos envolvem mecanismos químicos que podem ser alterados tanto pelo excesso de estresse quanto por outras questões bioquímicas. Algumas doenças podem alterar esse tipo de problema, situações que ocorreram no passado distante podem criar uma alteração permanente, por exemplo, crianças que são fisicamente abusadas ou que nasceram numa família onde existe um clima de estresse muito grande, famílias, por exemplo, com problemas socioeconômicos. Essas pessoas têm um cérebro que já cresce com um certo déficit bioquímico para perceber o lado bom na realidade. Tânia, essa questão que o doutor Renato Malcher coloca ali, tem a questão bioquímica que ele cita ali, mas tem o lado visível para a gente da questão dos sentimentos, né? E das histórias que vocês recebem lá. Essas questões de abuso na infância, de violência doméstica, a questão... de baixa autoestima. Baixa autoestima. Né? Essas histórias aparecem com frequência? Com certeza aparecem. Você viu que ele falou muitas vezes em sentimento, né? Se sente assim, se sente o sofrimento crônico, né? Então, tudo isso pode ser evitado com o quê? Com ouvir, né? A gente quer construir uma sociedade mais fraterna. E o CVV acredita que ouvindo, se todo mundo tivesse capacidade de estar atento aos sentimentos, valorizar esses sentimentos, né? O centro tem esse nome, não é? Valorização da vida, né? Valorização desses aspectos, o que é a nossa vida, quem não quer estar bem, né? Todo mundo quer estar bem, quer ser aceito, né? Quer ser compreendido, né? Não quer ser julgado. No entanto, isso acontece o tempo todo, né? E isso causa sofrimento, porque as pessoas não se sentem aceitas, não têm acesso a determinadas coisas. Hoje, a felicidade está muito ligada ao ter mais do que ao ser, né? Então, tudo isso gera um sofrimento bastante grande. E as ligações que a gente recebe falam de tudo isso. Agora, Antônio, essa questão da depressão, então, do jeito que o professor Renato Malcher falou, não é uma questão, digamos assim,
unicamente psicológica, ela é uma questão bioquímica mesmo. Quer dizer, os mecanismos do cérebro de reagir à depressão, eles faliram, é isso? Você precisa necessariamente de medicamentos para poder reagir? Eu sou médico psiquiatra e nós trabalhamos com neurociências. Nós temos as teorias da depressão, que é a teoria serotoninérgica, noradrenérgica, dopaminérgica, melatoninérgica, e ultimamente nós temos mais uma nova teoria, e que é bastante interessante e importante, que é a teoria inflamatória. Bom, essas são catecolaminas internas, quer dizer, são substâncias, hormônios internos, em que em algum momento o funcionamento de produção dele nesse neurônio, liberação para a sinapse, que é entre um neurônio e outro, absorção para o próximo neurônio, volta para dentro desse neurônio, passa uma informação. Essa informação é passada o seguinte: se você tem a quantidade suficiente lá, eu te passo a informação que está tudo ok. Se há um distúrbio e essa quantidade na sinapse fica reduzida, ela te passa assim: é para ter alegria, você acabou de ter um filho, né? Vamos valorizar. O seu neurônio produz o máximo que pode, mas não consegue produzir a quantidade suficiente para passar a informação para o próximo neurônio de que é alegria. Mas por quê? Há um defeito. E um defeito pode estar aqui desde a produção, a eliminação, a reabsorção, a absorção pelo próximo neurônio, há várias questões. Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que existem substâncias no cérebro responsáveis por essa resposta positiva a eventos alegres, tal, e substâncias que dão um retorno negativo, é isso? Ou a falta delas? Ou falta, né? Essa falta, como eu disse, pode ser para produzir e jogar lá, pode ser para reabsorver, para passar o sinal correto. Eu tenho que te dar o sinal correto. E não está dando. Por quê? Porque adoeceu. E aí é que entra a importância do medicamento. Exatamente. Porque eu estou perguntando isso por conta do seguinte: todas as vezes que a gente fala na questão da depressão, existe um certo preconceito também em relação ao tratamento com medicamentos. Perfeito. Existe, inclusive, um discurso que diz que isso é uma fonte de riqueza para a indústria farmacêutica. É isso, quer dizer, só tem importância, só tem como resolver a situação utilizando medicamentos, ou é um conjunto de ações para resolver o quadro da depressão? Perfeito. Se você tem uma depressão leve, você pode atuar firmemente nela com atividade física, que melhora até 55% dos casos de depressão leve, psicoterapia cognitiva ou psicoterapia interpessoal, que melhora as depressões leve. E aí, se pega uma depressão moderada para grave, não tem jeito, você tem que usar a medicação para tratar. Esses medicamentos são caros? É variável. Nós temos desde medicamentos que têm 50, 60 anos atrás e que nem existe patente e que, infelizmente, aí eu não posso perder a oportunidade de dizer que deveriam estar na farmácia popular e não está, por puro preconceito, que deveriam ter na farmácia popular, são medicamentos de 60 anos. São medicamentos que custam centavos cada comprimido, 0,2, 0,5 centavos cada comprimido, e não está na farmácia popular. Há medicamentos que uma caixa custa R$300. Por quê? Porque a indústria lançou tem pouco tempo, ainda tem patente e tal. Mas a gente precisa só desses? Não. Mesmo esses, os antigos, são excelentes. Às vezes a dificuldade está nos efeitos colaterais. A depressão, para você identificar, tem inclusão de sintoma e tem exclusão. E para você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças não psiquiátricas. Então você tem que saber como é que você vai fazer o diagnóstico. Não basta preencher uns questionáriozinhos lá, somar a quantidade de pontos e o diagnóstico está pronto. Não, porque tem diagnóstico diferencial. Eu queria... a gente está falando aqui o tempo todo de preconceitos, de estigma e tal. Eu queria chamar uma matéria que a gente fez mostrando os fatos e os mitos em relação ao suicídio. Vamos dar uma olhadinha? Um deles é que a mídia não deve falar sobre o assunto. Falso. O Conselho Federal de Medicina entende que a imprensa tem obrigação social de abordar o tema e que isso não aumenta o risco de mais mortes. Outro mito é achar que quem ameaça se matar só quer chamar atenção. Também não é verdade. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre esse desejo. Tem ainda aquela história de que é uma decisão individual, que cada um faz o que quer com a própria vida.
Falso também. Quase toda pessoa que se matou tinha uma doença mental que muitas vezes não foi diagnosticada. O tratamento previne ou ajuda a superar essa ideia. Tânia, esses mitos e verdades, eles ocorrem na sociedade, né? E o principal deles, inclusive eu fui criado desta forma, né? Não se fala em suicídio, em hipótese alguma. É isso ou estamos mudando a forma de entender, até de prevenir? A gente espera estar mudando agora e que esse Setembro Amarelo realmente contribua, né, para levar esclarecimento para a população, né? E a gente vê que tem um sofrimento muito grande, né? Então, a gente fala muito só na questão da depressão, mas hoje você vê, nós temos também muitos problemas financeiros, né? Muita gente passando por crises financeiras, e isso causa, né, perda de emprego, sustento da família, isso causa sofrimento também. Então, de modo geral, o suicídio ele não é só uma questão da depressão, né? Ele é multidisciplinar, né? Quando acontece o suicídio, ele não é normalmente uma só causa, né? São vários componentes, né? Às vezes de desajuste familiar, de crises, de situações familiares de violência, enfim, uma série de situações que juntas, né, levam a isso. Por exemplo, não é simplesmente só o bullying que causou o suicídio, dificilmente é isso, né? Há uma série de outras questões que vão... a pessoa vai construindo essa ideia, né? Ela vai se sentindo num sofrimento muito grande, sem se sentir aceita, ela não vê saída, principalmente para a situação que está passando. E isso que a gente gosta muito de enfatizar, porque tudo passa, né? As situações vão passar, né? Tem tratamento ou tem um acompanhamento, tem alguma coisa que pode ser feita, tanto que a gente tem comprovadamente que 90% dos casos são preveníveis, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, o estresse dentro do ambiente de trabalho, ele é um componente também que aparece nos atendimentos do CVV, quer dizer, muita pressão... As metas, né? O cumprimento das metas. Perfeitamente. Isso aparece lá também? Com certeza aparece. Todos esses assuntos a gente trata agora com a crise, também voltando a falar na crise financeira, acontece essa situação de demissão, né? As empresas estão demitindo, eu vou ser o próximo, meu colega que vai ser o próximo, quem vai ser, né? Então, isso também é um fator gerador de estresse, né? Quando acontece mesmo o desemprego, pior ainda, né? E aí, como é que é a atuação do CVV? Assim, que orientações que vocês dão para as pessoas? A pessoa liga, está desesperada, né? Não está tendo perspectiva. Como é que vocês acolhem essa pessoa e como é que vocês orientam essa pessoa? O CVV não trabalha com aconselhamento. Todo o trabalho do CVV é baseado numa conversa de ajuda. O que é essa conversa de ajuda? O acolhimento do que está sendo narrado, com empatia, procurando compreender, mostrar para a pessoa que ela está sendo compreendida. E nessa conversa, a gente vai retornando para a pessoa fatos e sentimentos que ela está vivenciando, que às vezes nem ela identifica, né? Quantos sentimentos a gente está e não consegue nem dar nome para eles, por falta de conhecimento, né? A gente trabalha muito também falando sobre a questão do autoconhecimento, como é importante a gente se conhecer, né? Saber o que eu estou passando, como que eu lido com esses sentimentos, porque a falta de bagagem para lidar com os sentimentos é que gera um sofrimento muito grande, né? Agora, populações como, por exemplo, indígenas, ciganos, mulheres negras, são um alvo assim mais intenso das questões da depressão? São pessoas que são acometidas de forma mais frequente pela depressão? Eu não sei se a gente poderia dizer isso. Hoje a gente tem um número crescente de suicídios realmente com relação à população indígena, mas mais, eu creio, associado a uma questão de perda de identidade cultural, né? Eu queria, então, mostrar uma matéria que a gente fez também. Se no Brasil os números de suicídios são preocupantes, esse índice é ainda maior entre a população indígena,
Quem nos conta é a antropóloga e assessora do Conselho Indigenista Missionário, Lúcia Helena Rangel. O alto índice de suicídio entre os indígenas, sobretudo de alguns povos indígenas no Brasil, é um índice que está muito acima daquilo que a Organização Mundial da Saúde considera como sendo um índice regular. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, a população Guarani Kaiowá, né, o suicídio entre os jovens é muito alto. De 87 casos que o CIMI registrou em 2015, 45 ocorreram lá no Mato Grosso do Sul, entre a população jovem dos Guarani Kaiowá. Do ponto de vista social, nós podemos estabelecer uma relação, né, muito profunda, uma associação, né, direta entre situações aversivas de desordem social e alto índice de suicídio. Nitidamente você tem uma desordem, não é, na vida deles, uma desordem social provocada pela expulsão, né, das terras tradicionais e pelo modo de vida imposto a eles, que é um modo assim de confinamento dentro de algumas áreas, né, que estão demarcadas, mas estão com excesso de população e obrigando a convivência entre grupos sociais, entre unidades sociais que não poderiam conviver. Outra vez a gente vê que lá atrás, na origem, é o sofrimento, né? É um sofrimento que vem gerando aí, com toda a questão de terra e a perda de identidade mesmo, né? Você vê que lá no início é a autoestima, né? E o sofrimento de modo geral. Doutor, isso acontece com outros grupos como gays, lésbicas, transexuais? Isso acontece com outros grupos também? Olha só, é preciso ficar claro, nós estamos aqui falando sobre o assunto, lembrar que a minha visão é a visão médica, e médica psiquiátrica, e nós trabalhamos com a ciência pura em relação a essas questões. As epidemiologias são claras, as pesquisas que nós já fizemos, que nós psiquiatras já fizemos com população indígena, está claro que as mudanças que ocorreram, o que levaram essas pessoas? Por que aumentou entre os indígenas os índices de suicídio? Álcool, que entrou para uma população que desconhecia, droga, que entrou para uma população que desconhecia, inclusive o não trabalhar, o não produzir, mas a televisão está lá dentro da casa mostrando tudo o que acontece no mundo, eles assistem, estão lá, estão vivenciando, e leva um desajuste social, a um desencontro entre a realidade dele enquanto indígena e a realidade do mundo. Muito bem. Além disso, eles são aprisionados realmente ali ao seu meio e são muito rejeitados pela sociedade que os rodeia. Quer dizer, na verdade é então, isso, né? Assim, do jeito que eles estão sendo colocados na sociedade, há uma perda de identidade mesmo. Perfeito. E isso interfere na questão... Aí nós temos que entender que as doenças mentais que levam ao suicídio, que não é outra coisa, nós não podemos psiquiatrizar as questões, mas não podemos desvalorizar as questões médicas. Então, assim, as doenças mentais têm um fator genético. E um fator que é chamado de fenótipo, que é o meio ambiente, vem como fator desencadeador de quem tem uma tendência para ter um quadro, e aí ela aflora. Então, o que acontece com isso? A pessoa teve mudança de renda, e aí, claro, a mudança de classe social para baixo atua como um fator desencadeador em quem tem uma tendência a ter um quadro psiquiátrico. Ok, o indígena, ele tem uma tendência dele, no seu percentual, de existir um quadro depressivo. Entenda, 20 a 25% da população teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida. Isso é gravíssimo. E se você teve um quadro de depressão ao longo da vida nesse índice, quer dizer, 1 entre 4 pessoas,
Você tem 50% de chance de ter o segundo. Então isso é doença. Os fatores desencadeadores podem ser vários. Como tem para o caso de gays, por causa de gays, de lésbicas, por causa da adaptação social, por causa das questões que envolvem isso. Então, são várias as questões. O número, por exemplo, de que nós temos de homossexuais no Brasil e de negros puros, isso é menos de 20 milhões. E se somar os dois, dá menos de 30 milhões. Muito bem, mas e o que é que tem isso? Nós não temos políticas adequadas. As políticas públicas para atender essas pessoas de forma adequada. Nós não temos o sistema de atendimento adequado, porque existem as doenças. Você sabe por que estão morrendo as pessoas e não tem? É porque não tem nada. Não adianta apenas simplesmente nós ouvirmos. Então, por exemplo, o papel que faz o CVV é um papel social, ok. Mas nós precisamos ter médicos com ambulatório especializado para atender os que adoecem. Estão doentes e não tem tratamento. E não tem medicamento na rede pública para essas pessoas tratarem. E não tem sistema de atendimento. Aí, o que deveria ser feito então? Sistema ambulatorial. Onde tem posto de saúde, por que não tem equipe de saúde mental? Onde tem UBS, por que não tem equipe de saúde mental? Por que não tem tratamento para identificar? As pessoas estão adoecendo, estão morrendo porque não tem tratamento. Eu queria continuar no próximo bloco essa nossa conversa, falando um pouco do sistema nacional, de novo, né, de saúde, e falar um pouco também de como prevenir isso do ponto de vista social, as pessoas comuns, o que elas podem fazer para ajudar. A gente volta já falando sobre a conscientização e a prevenção do suicídio. O intervalo é rapidinho, não sai daí. E a gente continua o nosso bate-papo de hoje com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e com a coordenadora do Centro de Valorização da Vida do Distrito Federal, Tânia Zeredo. Eu queria falar um pouquinho das redes sociais agora nesse nosso bloco. Na semana passada, nós tivemos aquele caso da italiana que gravou um vídeo tendo relações sexuais com um rapaz e enviou para o namorado e 2 amigos dela. E eles postaram isso na internet. Como é que essas redes sociais hoje estão funcionando? Qual o impacto delas sobre a autoestima das pessoas? Acontece muito o bullying pelas redes sociais, né? Mas em recente iniciativa do CVV em parceria com o Facebook, há uma opção de denúncia de conteúdo, né? Que a gente vem falando do sofrimento, quando a pessoa manifesta o sofrimento na rede através das frases, dizendo que não pensa em sumir, né? Gostaria de desaparecer, não vejo mais sentido na vida. Isso tudo demonstra um sofrimento. Quando você denuncia esse conteúdo, vão ser geradas mensagens que vão tanto para quem denunciou, como para a pessoa denunciada, oferecendo ajuda, né? O site do CVV e outras opções para que a pessoa possa buscar ajuda. Agora, teve uma campanha há pouco tempo dizendo que as pessoas estavam oferecendo a sua caixa privativa de mensagens, o inbox, para ajudar pessoas que se sintam tristes, deprimidas e tal. Isso, como é que vocês avaliam isso? Bom, eu penso que é de um mau gosto e de uma irresponsabilidade imensa. Perigosíssimo isso em rede social. Primeiro, você está abrindo a sua vida para um desconhecido. Você não tem nem ideia do que pode acontecer do ponto de vista policialesco. Isso é uma coisa. Depois, uma outra questão é a questão mesmo de pessoas se colocarem à disposição para fazer algo que não tem treinamento, que não sabe do que se trata. Que quando a gente fala que é preciso falar para que algo seja providenciado. Porque você falar para o outro ouvir e não te encaminhar para o que deve ser o procedimento de cuidado pela sua saúde, isso pode levar a pessoa à morte. Quer dizer, isso é falar para quem é preparado para ouvir. Exatamente. O CVV, o voluntário do CVV é preparado para essa conversa de ajuda, né? Mas, por outro lado, a gente também acredita que todo mundo é capaz de ser um bom ouvido,
né? Nesse sentido de oferecer o ouvido no sentido da amizade. É claro que isso não elimina de jeito nenhum a ajuda profissional. E quando a gente está conversando com familiares, com amigos, quando você está precisando falar de um problema emocional que você está passando, você não está diretamente procurando o médico. Né? Uma coisa não exclui a outra, né? Mas eu vejo essa iniciativa muito por esse lado, de oferecer o ombro amigo, né? E você se expõe se você quiser, né? Perfeito. Agora... Nós achamos extremamente perigoso. É extremamente perigoso você abrir... primeiro, você abrir a sua vida para falar em rede social com um desconhecido. Isso é muito perigoso. E achamos muito perigoso que pessoas se disponham a isso sem ter uma supervisão para poder realizar isso. Por quê? Porque você mesmo pode ser acometido de uma situação em que você não dá uma demanda. Imagina que você abre o seu inbox, a pessoa entra ali, fala com você, e a pessoa do outro lado tem um transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né? E possa suicidar ou possa passar te mobilizar o dia inteiro sobre aquele tema. Sou psiquiatra, a gente atende isso o tempo inteiro, a gente é mobilizado e nós somos preparados para isso. Imagina isso, a pessoa mobiliza o outro e fica o tempo inteiro ali suicida. Você vai saber lidar com isso e você abriu o seu inbox para isso? Você tem condições técnicas de lidar com isso e com as consequências disso? Para nós é extremamente perigoso. Não recomendamos que as pessoas usem esse método para procurar ajuda, não recomendamos que as pessoas abram o seu inbox para fazer isso, porque isso tem outras demandas. Quem é psicólogo, ele tem uma supervisão técnica e tem uma formação técnica. Quem é psiquiatra tem uma formação técnica, sabe lidar com isso. Então, são profissionais que estão habilitados a fazer isso do ponto de vista técnico-científico. E depois o respaldo das consequências que pode fazer com isso. Nós achamos isso muito perigoso. A questão da exposição a gente falou também, né? A questão da exposição, quer dizer, você, quando liga para o voluntário do CVV, você tem o sigilo, né? Você tem a questão que está sendo trabalhada ali. Você tem um compromisso, né? Exatamente, o CVV tem um compromisso com isso. E a questão da exposição... E tem a impessoalidade, porque não é o seu inbox que tem os seus contatos ali todos, seus amigos, toda a sua vida que as pessoas estão colocando na mídia social. Você liga agora para o CVV, Pedro te atende. Amanhã, quando você ligar, porque você está ligando insistentemente, já não é Pedro, é Maria. Aí depois da manhã é João. Deixa eu falar agora só, para a gente finalizar o programa, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da pós-venção. Tem a prevenção e tem a pós-venção, que seria exatamente o quê? Eu queria que você definisse exatamente o que é a pós-venção. É a prevenção de um futuro suicídio, é isso? O que acontece? Para cada suicídio consumado, nós temos de 6 a 20 pessoas que sofrem o impacto dessa perda, né? Essas pessoas também entram num processo de sofrimento. Por culpa, não percebi, não notei, né? E o CVV criou recentemente o grupo aqui em Brasília, que chama Grupo de Apoio a Sobreviventes de Suicídio. O formato do grupo funciona como um grupo de autoajuda, exatamente no modelo semelhante ao AA e outros grupos de apoio, com o objetivo de criar um grupo onde pessoas que estão passando pelo mesmo problema podem compartilhar seus sentimentos, sabendo que ali você tem uma outra pessoa que entende o que você está dizendo. Quer dizer, são pessoas que perderam alguém para o suicídio. Alguém para o suicídio, exatamente. As estatísticas psiquiátricas falam um pouco diferente. As estatísticas psiquiátricas mostram o seguinte: 7% da população mundial sofre do luto do suicídio. Isso significa o seguinte, que nós temos aí cerca de 500, quase 600 milhões de pessoas que são envolvidas no luto por cada suicídio. Nós temos nós temos quase 1 milhão de suicídio, aí nós vamos ter cerca de 48 milhões, 50 milhões diretamente ligadas a isso. Por quê? Porque 60 pessoas são afetadas entre familiares, amigos, o pessoal do mesmo grupo social, colega de trabalho. Então, 60 pessoas são atingidas. Esse é um luto que será vivido por este grupo. Quanto mais forte a ligação, mais grave é o luto. E aí mais importante de você atuar.
E a pós-venção, que nós colocamos no nosso manual, e nós falamos sobre isso muito intensamente, porque é grave, é importante fazer. Essas pessoas precisam de acompanhamento. Porque essas pessoas precisam mesmo de ajuda. Elas precisam de acompanhamento especializado, porque elas estão sujeitas a isso. A gente tem certeza que de 6 a 7 familiares que são envolvidos precisam ali diretamente, deveria ter um serviço para poder acompanhar essas pessoas e trabalharem, porque tem uma doença que pode desencadear, que se chama transtorno do estresse pós-traumático, que é grave, que acompanha pessoas após estresse muito fortes. Aí você imagina aquele que presenciou o suicídio, ou aquele que achou o corpo vítima do suicídio. Como é que fica aqueles familiares ali diretamente? Aqueles, por exemplo, um erro midiático, as pessoas mostrarem foto de como a pessoa cometeu o suicídio, dizer onde que cometeu o suicídio, e aí as pessoas vão lá e veem aquilo. Essas pessoas são afetadas de imediato. Então, nós sabemos que se 7% da população é exposta ao luto do suicídio por ano, e que dá quase 600 milhões de pessoas, nós tínhamos que trabalhar isso como saúde pública de uma forma muito intensa no mundo. E por isso nós temos um manual que qualquer um que estiver nos assistindo pode baixar gratuitamente do nosso site, da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. Isso aqui está lá, você baixa em PDF, pode ler e ter todas essas informações e esses dados científicos que nós colocamos aqui. Isso foi feito inicialmente para médicos, 400 mil médicos brasileiros. Mas depois nós vimos que a população consumia, vamos dizer assim, isso aqui com bastante entendimento de tudo que está aí dentro. Foi feito para isso. Nós somos instituições, o CFM é uma autarquia, a Associação Psiquiátrica é uma associação, nenhum deles tem fins lucrativos, a intenção é ajudar. Muito importante que a gente tenha noção de que nós precisamos olhar para nós, né? Cada um precisa olhar para si, estar mais atento aos seus sentimentos, a como que está vivendo, estou vivendo bem, se valorizar, cuidar do seu emocional, né? Da sua saúde emocional. E ter um pouco de paciência, abrir os ouvidos para ouvir o que as pessoas têm para dizer também, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, o bate-papo foi muito legal. O programa chegou ao fim e eu agradeço ao presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e à coordenadora do Centro de Valorização da Vida do Distrito Federal, Tânia Zeredo. Para saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. E semana que vem, a gente tem um encontro marcado na terça-feira. Até lá!